Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tudo bom com vocês? Eu estou bem. Hoje eu vim aqui bater aquele papo de amiga que a gente tem de vez em quando, né? Já faz alguns dias ou semanas que esse assunto está em alta e eu disse oportunidade perfeita para falar sobre isso, até porque eu já queria gravar sobre, só estava procurando a oportunidade que é para falar sobre peitos, mamilos, polêmicos. Não, nada de polêmica, só um bate-papo mesmo. E algo que eu sempre percebo é que esses conteúdos estão totalmente ligados àquelas questões de padrões de beleza que nós sempre conversamos aqui e que afligem tantas mulheres e que de uma vez por todas nós esperamos que um dia tudo isso acabe, né? É um processo tão difícil porque começa partindo de nós mesmos. Então, vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre o que interessa. Quem é super antenado nas redes sociais e principalmente aqui no YouTube, que assiste vários canais, devem conhecer a Evelyn Hagley. Ela é uma youtuber que já tá aqui há muitos anos, que produz um conteúdo bom, que é super sincera em todos os seus vídeos. E eu comecei a acompanhar a Evelyn exatamente nesse momento que ela fez a cirurgia, acho que foi a mastopexia, eu não lembro direito, mas porque também sempre foi um sonho meu, então eu comecei a acompanhar esse processo dela e alimentar ainda mais esse meu sonho de mudar. Mas antes de falar sobre a cirurgia da Evelyn, eu vou voltar um pouquinho pra mim, Érica, que sempre tive essa insegurança com os meus peitos. Desde que eu entrei na adolescência, meu corpo sempre foi muito diferente das minhas amigas. Sempre tive um corpo mais curvilíneo, sempre tive os seios maiores. E eu me sentia muito estranha, muito feia, muito fora do que eu queria estar. Queria ser exatamente como as minhas amigas. E quanto mais os anos passavam, eu crescia e mais eles ficavam maiores. E eu nunca tive um corpo magro, meu biotipo nunca foi de uma magra. Então, quando eu fui crescendo, eu fui começando a fazer algumas dietas e tentava emagrecer, emagrecia, vivia aquele efeito sanfona e o que aconteceu? Meus seios ficaram flácidos. E foi partindo disso que começou toda a minha insegurança. Porque eu via as minhas amigas que pra mim eu dizia, não, os seios delas são normais e os meus são assim. Isso mexia tanto com a minha autoestima de uma forma que eu tinha que usar sutiãs grandes ou sutiãs apertados que deixassem os meus seios sempre firmes e que eles ficassem ali no lugar, que não saísse por nada. Hoje eu sei que existem diversos tipos de seios, mas pra mim o meu era feio, o meu era caído, o meu era estranho, o meu era tudo de ruim. Então, pra mim, nunca existiu essa coisa de trocar de roupa na frente de amiga, de mãe, de irmã, de ninguém. Porque, assim, eu sempre falava pra mim mesma, eu nunca vou ficar de biquíni ou de sutiã, ou até mesmo sem nada na frente de ninguém mesmo. Porque, assim, eu não gosto de ver, então nunca vai ser aceito por ninguém, nunca vai ser bonito aos olhos de ninguém. E esse foi o meu pensamento durante muitos anos e eu alimentei essa vontade imensa de um dia, a todo custo, quando eu trabalhasse, quando eu tivesse dinheiro suficiente, de fazer uma cirurgia pra diminuir totalmente os meus seios. E eu nem pensava tanto em colocar silicone, eu só queria tirar e deixar eles completamente assim, pequenos, sem nada. E é aí que entra a história da Evelyn. Eu comecei a acompanhá-la e quando eu vi as fotos do antes, eu disse, nossa, os seios da Evelyn são exatamente como os meus, sendo que os dela eram menores, mas mesmo assim o formato era exatamente igual. E aí eu comecei, disse, não, eu tenho que acompanhar, porque eu sei que se eu fizer, vai ficar como o dela, e sério, é incrível, isso é incrível. Eu finalmente vou me sentir bonita, eu finalmente vou estar dentro do que é bonito e aceitável. E aí eu comecei a acompanhar todo o processo da Evelyn e comecei a sentir junto com ela esse processo de meses e meses e nada do seio cicatrizar. E aí eu comecei a refletir nisso com esse último vídeo que ela postou contando toda a experiência e todo o sofrimento. Todas aquelas fotos me chocaram muito porque assim, eu tava tão cega pra entrar dentro do padrão, do que é bonito, do que é perfeito, que em nenhum momento eu consegui enxergar os riscos e todas as outras coisas que envolvem uma cirurgia plástica. O depoimento da Evelyn e das outras meninas que gravaram junto com ela foi algo que me emocionou muito e que me tocou também, porque eu pude perceber que às vezes a gente quer tanto algo, a gente quer tanto ser aceito por essa sociedade doente, que enxerga o que é natural, o que realmente é perfeito, como se fosse errado, como se fosse feio, como se não fosse aceitável. E é aí que entra o assunto que foi tão comentado nos últimos dias de carnaval,
os seios de Bruna Marquezine, os seios caídos e feios de Bruna Marquezine. Gente, a Bruna tava com um sutiã que deixava os seios totalmente expostos, né, o formato do seio dela. E aí as pessoas começaram a atacar, poxa, mas que peito feio, mais que isso, mais que aquilo, tão rica e não colocam silicone. Gente, eu não consigo entender pra onde nós estamos caminhando. Sério, eu falo assim porque eu também fui assim um dia, eu também fui uma dessas pessoas que se visse há anos atrás essa foto, eu iria julgar. Eu iria falar, poxa, mas ela é tão rica, se fosse eu já tinha feito cirurgia nisso, naquilo, naquilo. A gente procura o tempo inteiro perfeição a ponto de sacrificar a nossa própria vida, o nosso próprio bem-estar, a nossa saúde. E não era pra ser assim. As pessoas não deveriam ser assim. E com esses dois casos eu comecei a pensar e a refletir, começar a perceber quais os objetivos reais, as razões reais pelo qual eu queria tanto modificar o meu corpo. Será que era porque eu me sentia tão mal assim a ponto de não me aceitar? Ou será que era porque eu queria ser aceita pelas pessoas, que eu queria que elas me olhassem e dissessem, nossa, você tá linda, exatamente como deve ser, exatamente como nós queremos que você seja. E aí me veio todo aquele pensamento de que ninguém nunca vai ser igual. Hoje as pessoas estão querendo se igualar, todas colocando silicone, todas ficando de uma mesma forma, para seguir mesmo esse padrão. Mas a verdade, a real, é que cada corpo tem suas próprias características, como eu falo pra vocês. E o objetivo desse vídeo não é criticar quem faz cirurgia, muito pelo contrário, é para que você possa entender quais os motivos reais pelo qual você quer fazer isso. Será que é realmente por você, porque você não se sente bem? Ou será que é porque você não consegue viver sem a aprovação das outras pessoas? Ou será que é porque você precisa que as pessoas digam que você tá bonita desse jeito, que seu corpo é bonito do jeito que é, pra você poder viver bem? Então, assim, a força, a garra que a Evelyn e a Eve, a vaquinha, teve durante esses 9 meses foi algo que me inspirou muito. Eu vi o vídeo, eu vi as fotos super fortes e eu comecei a pensar que eu não sei se eu teria estrutura pra suportar tudo aquilo, sabe? Então é exatamente por isso que nós devemos pensar a tomar uma decisão dessa. É algo muito sério. É a gente tá ali arriscando a nossa própria vida em busca da perfeição. E são casos como esses de superação, como o da Evelyn, né, que ela está passando por todo esse processo que me inspirou a amar a minha forma natural, a não se afobar querendo tanto algo, sem decidir direito, sem pensar se é realmente isso, sem pensar nas razões pelo qual eu quero isso. E não menos importante, o caso da Bruna, que é uma pessoa que tem milhões de seguidores e que poderia facilmente se abalar, se entristecer com aquilo. E esse tipo de comentário, esse tipo de asneira não saem só desses moleques. E eu falo moleques porque homem de verdade não olha pra isso, mas principalmente das mulheres. Uma frase que eu escutei da Raíza Nicásio, que eu gosto muito e que eu sempre falo pras minhas amigas é o seguinte: seja uma mulher que levanta outras mulheres. E o que eu mais vejo hoje em dia é que acontece exatamente o contrário. As mulheres caem matando em cima de outra que não está nem aí pros padrões, que posta sua foto com seu decote, com seu seio natural, e você vai observar, tá lá, mulher. Eu tinha vergonha se fosse eu de postar uma foto dessa com esses seios feios. Nossa, nem tem filhos ainda e tá com esses seios assim, não sei o que. Gente, tá na hora de se unir. Eu já sofri muito mais com isso, já fui muito mais bitolada, já passei tarde chorando por não ter o corpo que eu queria ter e sonhando a todo custo em arrumar um emprego pra juntar muito dinheiro e fazer uma cirurgia. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu melhorei muito em relação a isso. Eu sei, eu percebi, eu aprendi que as minhas qualidades, como eu já falei em outros vídeos de bate-papo, não se resumem a um pequeno defeito que eu considere no meu corpo, sabe? A Erika e todas as qualidades dela não se resumem aos seios que ela passou tanto tempo odiando. E hoje eu posso dizer pra vocês que eu aprendi a me olhar e a me amar do jeito que eu sou. Eu olho e gosto do meu corpo, gosto dos meus seios. Passei muito tempo da minha vida usando roupas que escondessem, usando sutiãs super apertados para que eles ficassem sempre lá em cima, de uma forma que eles não são. E eu não percebia que é o formato deles. Eles são grandes, eles não são
tão caídos como eu penso, eles são grandes. Então é natural que eles sejam do jeito que são. E é por ter percebido isso que hoje eu me sinto mais à vontade para usar decotes, para usar roupas que antes eu nem imaginava que usaria. Então, o que eu digo pra vocês é reflitam nesses dois casos. Se vocês não conhecem, que eu acho muito difícil, né, nesse mundo de youtubers, se vocês não conhecem a Evelyn, vale muito a pena acompanhar toda essa trajetória dela. Se você pensa tanto em a todo custo fazer uma cirurgia, e não é só o caso da Evelyn, tem diversos outros que também tiveram suas complicações que não deram certo, e é por isso que é tão importante assistir depoimentos como esses antes de tomar uma decisão precipitada, de querer fazer tanto algo por causa dos outros e não por causa de você. Não tô dizendo que esse foi o caso da Evelyn, de forma alguma. Tô usando o caso dela como exemplo para ser refletido e contando a minha experiência, que eu queria a todo custo fazer essa cirurgia, acompanhei o caso da Evelyn e queria de todas as formas possíveis porque eu queria ser aceita, porque eu queria ser encaixada nos padrões e não porque eu não me sentia exatamente bem com os meus seios, mas porque eu via as pessoas falando e queria que fosse exatamente da forma que elas diziam ser o melhor. E o caso da Bruna também serve de muito aprendizado. As pessoas estão tão loucas, tão fanáticas pelo artificial, que criticam alguém por se sentir livre, se sentir bem, por se expor na sua forma mais natural possível. Você que tá me assistindo, mulher, tem homens também, mas primeiro eu vou falar para as meninas. Não procurem destruir a estima de outras. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. E para vocês, eu não vou falar homens, mas meninos que acham que são homens, porque homens de verdade não vão se importar com estrias e celulites. Isso são coisas que nós vemos e que nós julgamos e que nós criamos neuras e eles não estão nem reparando. Mas meninos, moleques, que acham que as qualidades de uma mulher se resumem aos seios, ao corpo em geral, né? Vou falar em geral. Ao corpo em geral, cresçam. Cresçam porque vai fazer um bem danado pra vocês. Aí sim vocês vão poder conhecer uma mulher de verdade e sair desse mundo da internet que vocês tanto fantasiam. Se é que me entendem, né? E é isso, gente. Eu espero que sirva reflexão pra vocês, porque pra mim serviu muito. Tô aqui com vários pensamentos diferentes. E até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.